Vamos dar início, já tô suando aqui, tá calor hoje, pô, tava frio, joguei um ternão, ficou quente. Mas vamos lá, vamos começar os trabalhos. Primeiramente quero agradecer a presença de quem tá aqui comigo, muito obrigado, em especial aos meus amigos aí, o Renato, o Sapo, o Israel, a galera que tá auxiliando, as outras pessoas que estão, se quiserem se apresentar aí no chat, fiquem à vontade, diga o nome, vou mandar um oi também. O objetivo desse webinário é a gente promover, como eu já falei, a prática do poker. Então, vamos dar início ao nosso webinário, explicando o que a gente vai falar nesse webinário hoje. Então, a proposta é a gente contar um pouco sobre a história do poker, como ele começou, as suas origens, porque ele hoje é considerado um esporte da mente. E muitas pessoas ficam em dúvida se é um jogo que depende da sorte ou da habilidade. Nós vamos falar e esclarecer esse assunto também. Sobre a licitude do poker, ainda existem algumas pessoas que acham que o poker é uma prática ilegal, que é contravenção penal. Não tem nenhum conhecimento nem embasamento para falar a respeito disso. Nós vamos esclarecer esses assuntos também. Quais são os conhecimentos necessários que um jogador de poker precisa ter? E depois que ele começa a praticar, quais são as habilidades que ele desenvolve? Então, nós também vamos falar sobre a prática do poker presencial e a prática do poker online. E se você quer aprender a jogar poker do zero, ou se você quer ampliar o seu conhecimento, nós vamos sugerir para você como a metodologia Poker 52 cartas pode te auxiliar nesse processo. Agora que eu já falei sobre o conteúdo do nosso webinário, nós vamos iniciá-lo então. Vamos embora. Bom, as origens do poker, na verdade, as origens do baralho são meio nebulosas. Algumas pessoas sugerem que o baralho surgiu no Antigo Egito, outras na China e depois se popularizou na França. O fato é que o baralho francês, que é o baralho que nós praticamos o poker, a sua origem é desconhecida. Mas de certeza o que nós podemos afirmar para você é que o poker se originou e se certificou nos Estados Unidos, principalmente na conquista do Oeste e depois também na Guerra da Secessão. Houve um fator bastante decisivo para que o poker se popularizasse. Nas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos inclusive popularizaram esse esporte para outros soldados franceses e ingleses. Então ele começou a se expandir, se tornou a grande força que hoje o poker é. Como vocês podem ver na imagem, entre essas cartas redondas, eu fui pesquisar sobre alguns jogos que talvez pudessem ter dado origem ao poker. Dizem que um jogo persa chamado As-Nas foi um dos primeiros, mas eu não achei nenhuma referência sobre esse jogo. Mas sobre o Gandifa, e o que eu achei é Gadifa, não tem o N, mas existem a grafia das duas palavras, que é um jogo praticado na Índia, muito similar com alguns conceitos já que o poker vinha trazendo. Então essa foi a foto desse Gadifa aí. Mas outros jogos também dizem que tem origem muito parecida, como o Poker, é um jogo alemão, e o Poche, francês, que inclusive essas duas palavras os nativos americanos adaptaram e pronunciavam muito parecido com o que nós temos hoje, poker. Esses jogos essencialmente eram jogos masculinos, predominantemente masculinos, o que hoje não é uma realidade, não condiz com a realidade do poker, mas antigamente eram jogos predominantemente masculinos, onde as pessoas se confrontavam, os homens se confrontavam com o intuito de demonstrar superioridade, força, masculinidade, e faziam suas apostas para demonstrar a força de suas mãos, das suas cartas, ou mesmo de si mesmo. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui mesmo, isso hoje em dia alguns jogadores inclusive mostram esse tipo de conduta no jogo, de trazerem o ego para sua mesa, e o bom jogador de poker consegue explorar isso. Então, o jogador que não tem controle emocional, que não tem inteligência emocional e que traz o seu ego para a mesa, muitas vezes é baitado. Esse termo eu trago do LoL, eu gosto de jogar LoL, mas é uma espécie de trap, armadilha, onde você solta falinhas, fazendo com que ele
tocando a honra dele, do tipo, ah meu, e aí, não tem coragem pra pagar? Sabendo que você tá antes com o melhor jogo que tem, forçando o cara a pagar, estimulando ele pela sua falta de inteligência emocional. Então esse resquício de masculinidade, de ego, tá muito embrenhado no poker, né? Agora, o jogador que tem inteligência emocional, ele deixa o ego na porta, ele não traz para dentro do clube de poker. Então, agora que a gente falou um pouquinho sobre a história do poker, eu quero trazer alguns conceitos para você. A diferença entre jogo e esporte. Por que poker é considerado um esporte da mente? E eu não estou falando que sou eu que considero. O poker é considerado um esporte da mente desde o ano de 2010 pela International Minds Sports Association, MSA. Legal. Desculpa. Meu filho pediu para abaixar a música, que talvez esteja atrapalhando. Só um minutinho, então. Deixa eu abaixar a música. Que estava atrapalhando na transmissão. Desculpa aí, galera. Mas a gente está prezando pela qualidade. Meu filho está ouvindo e acompanhando, e ele está me dando alguns toques. Então, se eu perder aqui alguma coisa no chat, me perdoem, porque eu estou concentrado em transmitir o webinário. Então, quais são os principais conceitos aí? Eu estava falando sobre poker ser um esporte da mente, conforme a IMSA, que é a International Minds Sports Association, Associação Internacional de Esportes da Mente, que colocou o poker no mesmo status do xadrez, né? Existem algumas diferenças, mas tem o mesmo status. Agora, qual é a diferença de jogo para esporte? Jogo, você vai se lembrar, é justamente aquelas brincadeiras de infância. Eu, por exemplo, gostava muito de jogar futebol. Só um minutinho, o Sapo tá falando aqui para manter a música baixada. Ficou bom com a música baixada. Obrigado, Sapo. Legal, coloca a música no mudo. Vamos colocar a música no mudo, então. Tava atrapalhando. Pronto, acabamos com a música. Vamos continuar. Desculpa aí, galera. Se melhorou, tá bom. Se fizer o feedback, a gente tá acompanhando aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Dando sequência, qual é a diferença entre jogo e esporte? O que caracteriza um e outro? O jogo é aquela brincadeira de infância. O Sapo jogava de futebol, eu também gostava de jogar futebol, que você mesmo cria as regras com o seu amigo, só vale para aquele dia, as regras mudam o tempo todo. Isso é um jogo, não é nada organizado, e é você quem cria as regras. Um esporte, não. O esporte é regulamentado, tem regras, instituições, federações. E no caso do poker, aqui no Brasil, nós já temos a Confederação Brasileira de Texas Hold'em. Texas Hold'em é uma das modalidades do poker. Nós vamos nos ater aqui, que inclusive é o que a metodologia Poker 52 cartas, nós tratamos da No Limit Texas Hold'em, né? Não estudamos outros tipos de modalidades do poker por enquanto, nós estamos nos atendo à modalidade Texas Hold'em. A Confederação Brasileira Texas Hold'em existe há mais de 10 anos e ela vem buscando junto à sociedade brasileira a conscientização que a prática do poker é lícita, é decente e é legal. Então, por isso que a gente pode afirmar com toda tranquilidade que o poker sim é um esporte da mente, né? E outras dúvidas que as pessoas têm é sobre, mas poker é um jogo de azar, precisa ter sorte para ganhar. Veja bem, os jogos de azar no Brasil são administrados e gerenciados pela Caixa Econômica Federal, um banco público, cuja autoridade fica sobre os jogos loterias da Caixa. Isso sim é jogo de azar. Só para você ter uma ideia, a Mega Sena, por exemplo, que é o principal jogo das loterias da Caixa, a Mega Sena, você precisa de tanta sorte, que a tua chance de acertar os 6 números da Mega Sena é uma em 50 milhões. Meu, eu não sei se você sabia, mas o Brasil é o país onde mais raios caem no mundo. Sabia que a chance de um raio cair na tua cabeça é uma em 1,5 milhão? Ou seja, você tem 33 vezes mais chance de tomar um raio na cabeça do que ganhar na Mega Sena.
Então a minha dica para você que pega lá toda semana e gasta R$3,50 num volante da Mega Sena, é abre uma conta no PokerStars, compra umas doletas, $3,50 dá 63 centavos de dólar no câmbio atual. Pega, joga um City Gold de 45 players que custa 50 centavos e crava ele e você transforma esses 50 em $6,23. Isso é um investimento que te rende 12 vezes o investimento inicial em apenas 2 horas. Agora você me apresenta qual é o tipo de negócio de trader, de ação, de bolsa, de que for, que faz esse tipo de mágica. Meu, só o poker. O poker, a única coisa que ele quer é que você tenha conhecimento técnico, muito controle emocional. Vai exigir memória, tomada de decisão, gestão de estresse. Meu, e olha, eu sei do que eu tô falando, sabe? O Israel, todo jogador já tomou, então tem que gerir o estresse e poder ainda ter lucro financeiro. Agora, isso, ó, tá aqui o dedão. Só depende de você, cara. Não depende de sorte, não. Sorte é quando azar, jogo de azar, né? Ai, poker depende de sorte. Não, não tem nada a ver com sorte. Só azar teu é quando um jogador de poker que sabe jogar senta do teu lado. Aí que você teve azar. Mas vamos continuar. Algumas pessoas me perguntam também sobre a licitude do jogo. Ah, mas é legal? Ah, eu vou voltar o slide. Deixa eu voltar o slide. Aqui, ó. Embaixo das fotos dos volantes da Mega Sena e das loterias da Caixa ali tem a lei, que é o Decreto-Lei 3.698/41, que é a Lei das Contravenções Penais, que diz que jogo de azar é o jogo em que o ganho e a perda depende exclusivamente da sorte. Meu irmão, tem jogadas de pôquer que a tua probabilidade de ganhar fica em torno de 80%. Agora, depende da sua escolha. Então, não depende exclusivamente da sorte, depende da sua habilidade, do seu conhecimento, da sua ação. É disso que depende o poker. E segundo o Miguel Reale Júnior, para quem não conhece o Miguel Reale Júnior, ele era ministro da Justiça do governo Fernando Henrique. Ele também foi relator do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E ele classificou o poker da seguinte forma, vou ler para vocês. Poker, você também pode ler junto. Poker, pela própria natureza do jogo, depende em grande parte da habilidade do jogador, razão pela qual não pode ser tido como jogo de azar. Então, o poker não tem nada de sorte, não depende da sorte, nem nada de ilícito. O que você precisa ter para jogar poker são conhecimentos. E eu separei aqui basicamente 3 tipos de conhecimento técnico que você precisa ter. 3 tipos de conhecimento. O técnico, que envolve toda a parte do jogo, ranking de mãos, leitura de range, ação, jogada, dinâmica das apostas, tamanho, a parte técnica do jogo. Conhecimentos matemáticos. Um minutinho só, por favor. A boca fica seca. Desculpa. Conhecimentos matemáticos. Não pense que você não vai precisar em algum momento. Se você quer ser lucrativo no poker, você precisa ter conhecimentos matemáticos, principalmente no que se trata estatística e probabilidade, que são os assuntos que envolvem odds, pot odds, implied odds, o tamanho do bet, enfim. E conhecimentos psicológicos, principalmente análise comportamental. No jogo presencial, até a linguagem corporal eu cheguei a estudar. E no jogo online, existem outro tipo de tells ou de dicas que você pode perceber para poder entender o que esse jogador está fazendo. É impressionante, mas existe sim. Então, esse conhecimento psicológico das atitudes da pessoa também é essencial no jogo de poker. Esses são os conhecimentos que você precisa para jogar poker. Mas após jogar poker, após iniciar, como o poker pode influenciar positivamente na sua vida profissional e na sua vida pessoal? O poker desenvolve uma série de habilidades, tá? Principalmente no que se refere à tomada de decisão. Decidir, nós tomamos decisões o dia todo, decisões desde pequenas até grandes, e às vezes a gente toma decisão que nem pensa como. Então o poker te auxilia muito no desenvolvimento de tomada de decisão, porque você aprende a avaliar risco e recompensa. Isso é muito bacana. A questão de gestão financeira. Eu sou um cara que já tive
problemas com administração financeira, e o poker me auxilia muito na questão da disciplina financeira, gestão de recursos, porque você recebe lá uma quantidade de fichas, como é que você vai administrar essa quantidade de fichas em determinadas ocasiões? Isso é muito bacana. Planejamento e visão a longo prazo, fazer planejamentos, porque você senta para jogar um torneio com uma determinada fase do torneio, até o teu objetivo é chegar no final, então ganhar o torneio, então você faz desenvolve a habilidade de planejamento e ser proativo e não passivo. Outra coisa também, questão de inteligência emocional, foco, concentração, paciência, desenvolve coragem, iniciativa e determinação. Então essas são algumas habilidades desenvolvidas com o poker. Diferentemente do xadrez, que tem todas as informações completas no tabuleiro e que permitem até, vocês estão vendo aí na foto o Mikhail Kasparov, se eu não estou me enganando, essa foto é de 1984, eu tinha 14 anos. Cara, isso foi tema do Jornal Nacional, do Fantástico, foi o computador da IBM, o Deep Blue, venceu o... Foi em 96, não é 84, não sei porque eu tô com 84 na cabeça. Em 96, o Deep Blue derrotou o campeão mundial de xadrez. Isso só foi possível porque o xadrez é um jogo extremamente matemático. Todas as informações estão ali no tabuleiro, depende das peças, não depende de pessoas. O poker, apesar de ser um jogo da mente, ele tem as informações incompletas, então é impossível um computador vencer um campeão de poker. O maior aprendizado do poker é aprender a lidar com as pessoas, sem dúvida nenhuma. Bom, mas quais são as diferenças da prática do poker presencial para a prática do poker online? A prática presencial geralmente se resume de 3 formas. Não consigo ver outras. Um home game na casa de amigos, descontraído, que às vezes começa com uma mesa, de repente passa para 2. Eu soube de alguns home games que até viraram clubes de poker, que é a segunda imagem ali. Aqui em Blumenau nós temos 2 clubes ativos, a Live e o Boteco do Poker. E eventos, como torneios do Brazilian Series of Poker, o BSOP, ou o King Series of Poker, do Moisés, que são eventos gigantescos que alcançam premiações vultuosas, né? Diferentemente da prática do poker online, que essencialmente são praticados em plataforma de poker. Eu pesquisei sobre as plataformas de poker. Para você ter uma ideia, hoje existem mais de 100, isso mesmo, existem mais de 100 plataformas online. Mas, inclusive, se você entrar no canal do grupo 52 Cartas e procurar lá, eu fiz um vídeo hoje sobre essas 6 plataformas, as diferenças entre elas e como você pode escolher melhor de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu buy-in, sua capacidade de cacife, etc. e tal. Então, essas são as 6 principais plataformas do poker online. PokerStars, sem dúvida nenhuma, continua sendo o principal site de prática de poker no mundo, e seguido de pertinho agora pelo GG Poker, principalmente por causa do WSOP, que é o World Series of Poker, que era um evento que ocorre todo ano no mês de julho em Las Vegas. Em todos os cassinos participam do WSOP, que em virtude da pandemia está fazendo online no site da GG Poker, né, com o Daniel Negriano como embaixador, também o brasileiro Felipe Monjave participando. Eu fiz inclusive uma pesquisa ontem, pra você ter uma ideia, no mesmo horário, no site do PokerStars tinha 103 mil pessoas, no do GG Poker 80 mil pessoas, no Party Poker 20 mil, o 88, o PP Poker e o America's Card Room, eles não disponibilizam essa informação, mas com certeza eu acho que era menor. Talvez o PP Poker, que explodiu no Brasil, talvez ele tenha conseguido uma boa quantidade de público, né? Consiga, porque os clubes que tiveram que fechar em virtude da pandemia migraram todos para o PP Poker, né? Por isso a febre do PP Poker. Além disso, a conveniência, o ambiente, convívio social são algumas diferenças, né? A preocupação de quem vai jogar poker
presencial é ir até o local, disponibilidade de carro, de veículo, alimentação, em alguns casos hospedagem, como o caso de alguns torneios grandes, e enquanto que as suas preocupações no poker online tem que ser acesso, conexão com a internet, falta de luz que não pode faltar, o seu equipamento, computador, tablet ou celular, enfim, essas são. E é claro que na sua casa você está muito mais confortável, você joga do que quer, né? E o volume que você pode fazer no poker online é muitíssimo maior, porque tem todo tipo de torneio, toda modalidade, a qualquer hora, em todo momento, né? Você tem jogos de poker, né? PokerStars você entra em qualquer hora, você vai encontrar jogo que for. Então, dito isto, essas são as principais diferenças que eu gostaria que vocês entendessem então sobre a prática do poker. Agora, se você quer aprender, não sabe nada do poker, quer aprender, nós da metodologia Poker 52 cartas disponibilizamos uma oportunidade para você. É uma metodologia, a Poker 52 cartas é uma metodologia de estudo e aprendizado. Então, quando você tiver acesso, a gente estruturou ela e tem esse nome de 52 cartas, que é a quantidade de cartas que o baralho tem, porque em cada uma dessas cartas nós preparamos uma videoaula. No total são 52 videoaulas, mais algumas videoaulas de bônus, material em PDF, etc e tal. Como é que funciona? Como é que nós estruturamos a metodologia Poker 52 cartas? De forma lúdica. Como nós usamos o próprio baralho, nós separamos os naipes como pilares. E os 4 pilares são o jogo, os jogadores, as fichas e as cartas. Desses 4 pilares, cada naipe tem 13 cartas, cada pilar desses são 13 aulas falando sobre o jogo, falando sobre os jogadores e suas ações, sobre as fichas, o stack, as cartas, os ranges, e nós relacionamos isso de forma bem lúdica, em 4 módulos. O módulo introdutório, ele tem 14 videoaulas e mais 4 videoaulas de bônus. Esse módulo é para quem não sabe absolutamente nada do zero e quer começar a aprender do zero. Então, aprender o ranking de mãos, a dinâmica da mesa, o nome das posições, do lugar, todas as videoaulas com material, é super completo. Você vai aprender jogar poker, inclusive saber com que cartas começar a jogar, como funciona a dinâmica das apostas, o que é o botão de dealer, o que o dealer faz. Esse é o módulo introdutório para quem não sabe nada. O módulo básico são 8 videoaulas para quem já aprendeu a jogar e quer começar a entender um pouquinho mais, tá? Quer deixar de ser deixar de ser um jogador inexperiente e passar a compreender um pouco mais do jogo. No módulo avançado, é para aquele jogador recreativo, quase regular já, que quer se tornar lucrativo, né? Quer aumentar a sua lucratividade no poker. São 24 aulas. Nós vamos mostrar o que cada módulo explica. E o módulo específico são para quem pensa em viver do poker, deixar do poker ser a sua segunda renda como uma renda principal. Ok? Então isso é para quem serve. Eu me adiantei um pouco no slide, então tá ali o módulo introdutório para quem quer aprender do zero, o módulo básico é para quem ampliar seus conhecimentos, o módulo avançado para quem quer aumentar sua lucratividade, e no módulo específico um preparo mais técnico, psicológico, para quem quer fazer do poker a sua principal renda. Ah, mas então explica aí, o que você vai ensinar no módulo introdutório? O que eu vou aprender? Então, você vai aprender, na parte do jogo, você vai aprender as duas modalidades principais do jogo, as diferenças entre elas, que é o No Limit Texas Hold'em e o Omaha, as principais diferenças entre elas, a dinâmica do jogo do poker, as ações que envolvem o poker, o ranking de mãos e um bônus sobre 10 dicas para você iniciar a jogar poker. No módulo de copas, onde nós falamos sobre jogadores, nós vamos falar sobre os principais estilos de jogo, a importância da agressividade e alguns pilares emocionais para você jogar poker. No módulo sobre as fichas, nós vamos te mostrar a importância e a representatividade das fichas, falar alguma coisinha sobre gerência de bankroll, quais são as razões que você tem para fazer uma aposta e
um bônus especial sobre tamanho de apostas. Isso no módulo introdutório, para quem nunca aprendeu, nunca sabe nada, não aprendeu nada do poker. E sobre as cartas, você vai saber as combinações de mão, ranges de mão e, como bônus, um range sugestivo para as fases iniciais de um torneio. Ah, mas e no módulo básico? O que eu vou aprender no módulo básico? No módulo básico, você vai aprender a importância das blinds antes e das posições na mesa. E também os diversos tipos de torneios multitable. Ok? Quando o cara falar freeze out, o que é deep stack. Então a gente vai falar sobre os diversos tipos de torneios. Também nós vamos falar especificamente sobre dois estilos de jogo. O tight aggressive e o loose aggressive. E loose não tem nada a ver com perder aqui, não. Porque tem a palavra em inglês loser, não tem nada a ver com perdedor aqui, não. Não é um estilo perdedor agressivo, não tem nada a ver. São dois estilos diferentes onde você vai aprender esses conceitos. Também, sobre as fichas, você vai aprender mais profundamente sobre o stack e controle de pote. Quando é que eu faço controle de pote, como eu faço, como fazer, etc e tal. E 4 grupos de mãos falando sobre as cartas. O grupo 1 e 2, grupo 3 e 4, em que posições eles funcionam melhor, como eu devo jogá-los e etc e tal. Bom, isso é o que você vai aprender no módulo básico. O módulo avançado não está aqui. O objetivo desse webinário é promover o poker e sua prática. Então o módulo avançado é para quem já é um jogador regular. Isso aí a gente tem uma oferta especial diferenciada. Mas para você que está assistindo essa live e que se cadastrou e não assistiu, que eu vou mandar para você também o link no seu e-mail. Nós tivemos mais de 60 cadastros e neste momento nós temos 5 pessoas nos assistindo ao vivo. Então, para essas outras 55 pessoas, eu vou mandar esse link desse vídeo, vai ficar disponível no YouTube, no nosso canal, para você assistir. Tem uma oferta especial para você. Nós vendemos o módulo introdutório e o módulo básico, cada um deles, por R$ 97,00, o que daria 198. Mas nós vamos deixar um link nesse vídeo com uma promoção de lançamento do módulo inicial, módulo introdutório e o módulo básico, que totalizam 19 mais 4, 23 mais 8, 31 vídeos, 31 videoaulas, por apenas R$ 49,00 cada módulo, R$ 98,00 os dois módulos. Na verdade 97, tá? Porque eu fiz a edição da oferta no site e deixei lá. Então eu te agradeço, você que esteve comigo esse aí. Foi a minha primeira experiência com o webinário, estou bastante satisfeito com o resultado. E aquele abraço para as pessoas que estão online. Muito obrigado, Sapo, Israel, Renato, estavam aí comigo. Obrigado também, Luiz, pela força aí na parte técnica. Te vejo lá!